Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso curso de Cloud Security. Ao longo desse curso, a gente vai abordar temas relacionados a vulnerabilidades em cloud, principalmente na cloud da AWS, e a gente também vai entender como funciona containers, quais vulnerabilidades geralmente estão relacionadas a containers, quais vulnerabilidades geralmente estão relacionadas a Kubernetes também. Então, sim, a gente vai ver ao longo desse curso também falhas de segurança relacionadas a Kubernetes. Você vai entender como funciona container, como funciona Kubernetes, como que você faz deploy de um Kubernetes, como você sobe um servidor. Vou mostrar tudo isso ao longo desse treinamento, mas o primeiro assunto que a gente vai falar vai ser sobre a AWS. Então, ao longo dessa aula, é uma aula de introdução, eu vou explicar os conceitos de cloud, né, o que de fato é uma cloud, o que é uma cloud privada, o que é uma cloud pública, quais são as principais diferenças, por que as empresas utilizam cloud e assim por diante. Então, eu preparei uma apresentação, vamos aqui para minha tela, é algo bem rápido, e nas próximas aulas a gente já entra com a mão na massa. Então, eu vou te ensinar como você cria uma conta na AWS, a gente vai passar pela AWS, entender tudo que ela tem lá para nos oferecer, a gente vai entender quais são os problemas de segurança relacionados à AWS, geralmente os problemas relacionados à AWS e assim por diante. Então, vamos aqui para minha tela. Então, você está vendo aqui na minha tela já a apresentação. Então, como eu falei, esse curso ele é sobre Cloud Security e Container Security e Kubernetes Security, mas eu resumi tudo como Cloud Security. A gente vai começar falando os tipos de cloud, então temos cloud pública e cloud privada. Aqui a gente tem alguns dos provedores mais conhecidos de cloud, né? Então a gente tem a Azure, o Google Cloud, a gente tem a AWS, VMware, Nutanix e assim por diante. E o primeiro assunto que a gente vai falar vai ser sobre cloud privada. O que é uma cloud privada? Uma cloud privada é basicamente uma infraestrutura dedicada somente para uma empresa. Então, o hardware utilizado, ele não é utilizado por nenhuma outra empresa, é só pela própria empresa. Então, digamos que aqui no Hacking Club, a gente tem a nossa cloud privada e o hardware utilizado, né, os servidores, o data center, tudo que a gente utiliza aqui é somente com a finalidade exclusiva do Hacking Club. Então, isso se trata de uma cloud privada. É muito comum a gente ter, então, nas empresas, as clouds privadas dessas empresas, né? Ele tem um data center, seja localmente na empresa, ou um data center no que a gente chama de um colocation. Então, o que significa um colocation? É basicamente um espaço que você aluga, um espaço físico que você aluga em um data center. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Algar, a Vivo, Claro, várias dessas empresas, Equinix, que elas alugam um espaço dentro do data center deles para você ir lá e colocar o seu servidor lá. Então, literalmente, quando eu falo servidor, é o servidor físico, tá? O servidor físico, um switch, firewall. Então, um colocation é um local que você aluga, você paga mensalmente, mas o hardware é você que leva. Então, você vai ter que ir lá fisicamente, instalar o servidor, conectar os cabos, se conectar na rede lá daquele data center, conectar o teu switch, conectar o teu firewall, configurar tudo. Então, todo o gerenciamento dessa infraestrutura, ela é de responsabilidade da empresa. Então, o provedor, nesse caso, ele só está fornecendo o ambiente. Então, o que entra como responsabilidade de um provedor de um data center no modo colocation? Ele vai te fornecer energia elétrica, ele vai te fornecer um ar-condicionado para o teu servidor ficar resfriado, ele vai te fornecer uma série de insumos. Por exemplo, se cair energia elétrica, ele vai ter um gerador para manter o seu servidor ligado, ele tem mecanismos de segurança de controle de acesso ao data center para evitar, por exemplo, com que uma pessoa não autorizada acesse as dependências e tenha um acesso físico aos servidores. Então é muito comum, por exemplo, clientes contratarem a gente para fazer teste para ver se a gente consegue fisicamente entrar dentro do data center. Então, existem cenários onde o cliente fala, olha, vou contratar vocês para fazer um Red Team, né? Um teste onde vocês vão tentar fisicamente entrar no meu data center e se conectar lá fisicamente no meu servidor. Existe esse tipo de trabalho. Claro que não é toda empresa que tem o nível de maturidade
para esse tipo de trabalho. Geralmente são empresas que já têm um grande nível de maturidade de segurança que vai pedir esse tipo de teste, não é algo comum. Então, quais são as empresas que normalmente vão optar por utilizar uma cloud privada? A gente está falando geralmente de um hospital. Então, o hospital, ele trabalha com sistemas que são críticos. Então, como o hospital trabalha com sistemas críticos, ele precisa que todos os sistemas do hospital rodem localmente, por exemplo. Então, ele não pode, com que uma indisponibilidade de internet, por exemplo, do seu provedor de internet, afete a prescrição de um medicamento para um paciente, ou afete a visualização de um prontuário. Então, o médico ele não pode ficar sem ver um prontuário de um paciente só porque o hospital está sem internet. Isso não pode acontecer. Então, para sistemas hospitalares, é muito comum a gente ter uma cloud privada, onde o servidor roda dentro lá do hospital, on-premise. Então, tem uma salinha lá com um data center que vai rodar, geralmente, um sistema de virtualização. E dentro desse sistema de virtualização, a gente vai rodar os servidores do hospital para rodar o sistema e assim por diante. Então, a gente vai ter provedores que a gente utiliza de virtualização que são focados em cloud privada. Por exemplo, a VMware, a Nutanix, a Citrix. Então, todos esses provedores, eles focam em fornecer soluções para quem roda cloud privada. Então, eles são provedores de hiperconvergência e virtualização. Então, hiperconvergência é um termo utilizado geralmente pelo time de infraestrutura para se referir que em um local só você vai ter storage, compute e network. Então, dentro do mesmo servidor físico, você vai ter todas as camadas de necessidade, seja de disco, acesso a disco, seja acesso à rede e seja acesso à computação de fato, né, memória e CPU. Então, outras infraestruturas que dependem muito de cloud privada são infraestruturas governamentais e também sistemas de infraestrutura crítica. O que é um sistema de infraestrutura crítica? Uma usina hidrelétrica, por exemplo, é um sistema de infraestrutura crítico. Por quê? Se a usina hidrelétrica para de funcionar, por exemplo, ela afeta a população no geral, porque a população vai ficar sem energia elétrica, por exemplo. Então, tudo isso que afete diretamente a sociedade como um todo, de como a sociedade funciona, seja para logística, seja para energia elétrica, seja para alimentação, geralmente a gente está falando de um sistema de infraestrutura crítica. Então, seja indústria e assim por diante. Então, sistemas de infraestrutura crítica e governamentais, geralmente eles vão optar por utilizar uma cloud privada e não utilizar, por exemplo, a AWS. O porquê que geralmente existe essa relação? Imagina o seguinte, que a usina hidrelétrica de Itaipu, ela utiliza a AWS para controlar todas as comportas lá da usina. Só que por um eventual problema de internet, seja Claro, a Vivo ou qual provedor que eles utilizem de internet lá, faz com que caia a internet, eles percam acesso à internet lá na usina hidrelétrica. Ou seja, não vai ser possível ter uma comunicação entre a organização física e a AWS, porque a AWS está em São Paulo ou está lá nos Estados Unidos, dependendo da região que você selecionar da AWS, a gente já vai ver mais um pouco sobre isso, como funciona. Então, o sistema de cloud privada é usado para quem não pode, tem totalmente intolerância à falha, não pode falhar em hipótese alguma. Então, nesses cenários, é recomendado a utilização de uma cloud privada. Então, vocês podem ver que cloud pública, como a AWS, a GCP, nem sempre é bala de prata e você nunca vai usar ela para tudo. E você nunca vai usar ela para tudo, beleza? Então, isso é importante você ter na sua cabeça. E aí, a gente vai para a cloud pública. O que é a cloud pública? Ela te oferece os serviços de forma on demand. Então, por que a maioria das empresas elas vão para a AWS, para a Azure, para a Google Cloud? Por que as empresas gostam desse formato da cloud pública? É bom colocar um pequeno disclaimer. De onde surgiu a AWS? De onde surgiu a GCP, né, o Google Cloud? E de onde surgiu o Microsoft Azure? Todas essas clouds, elas surgiram porque a AWS, ela é da Amazon, né?
Amazon Web Service. A Amazon, para quem não conhece, é um e-commerce gigante que você pode comprar muitas coisas. Mas eles começaram vendendo livros, né? E a AWS, ela tinha uma cloud privada dela, onde ela rodava toda a infraestrutura. Era muito comum, antes da cloud pública, todas as empresas terem a sua própria cloud privada, uma infraestrutura local. Isso era o que dominava no passado. Só que quando surgiu a cloud pública, como isso surgiu? A AWS, para rodar o e-commerce deles, eles precisavam de uma infraestrutura gigante, né? Então eles precisam ter um servidor enorme, eles precisam ter um data center gigante, eles precisam ter um banco de dados gigante. E para resolver problemas que eles tiveram com o e-commerce da Amazon, eles foram aprimorando o gerenciamento de infraestrutura deles. E eles criaram internamente na Amazon um painel para facilitar esse gerenciamento do hardware deles, facilitar esse gerenciamento de uma instância, né, de uma VM, um servidor, de um banco de dados. Então eles começaram a criar esse painel para facilitar o gerenciamento dos recursos da Amazon. E aí eles entenderam que não era uma necessidade só da Amazon ter esse gerenciamento, esse acompanhamento de hardware, monitoramento, escalabilidade. E em determinados momentos, a Amazon, eles tinham um hardware tão grande, mas tão grande, que não era utilizado pelo site deles mais. Então, boa parte do hardware que eles utilizavam, ele ficava ocioso. Então, imagina lá, a AWS tem, vamos supor, tá? 10 servidores. E ao longo do dia, digamos que o e-commerce deles usem esses 10 servidores. Só que de madrugada, ele usa só um desses servidores. Ou seja, 9 dos outros 10 servidores não vão estar trabalhando. Vai estar lá parado. Só que um servidor parado não significa que ele não está consumindo energia elétrica. Não significa que ele não está consumindo rede. Não significa que o ar-condicionado não tenha que estar ligado para resfriar aquele servidor, porque ele ainda está ligado fisicamente, ele só não está processando nenhuma atividade. Então a Amazon começou a perceber que muitos dos servidores deles estavam em idle, né? Eles estavam em espera para executar um trabalho. E aí eles começaram a alugar esses servidores que estavam em espera. Então ele falou, bom, a gente tem um painel aqui que ajuda muito a gente a administrar os nossos servidores. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar para outras empresas utilizarem o nosso painel e utilizarem o nosso hardware ocioso, né, que a gente não está utilizando. Então, dessa forma, a AWS foi crescendo. A Amazon criou, né, então, uma unidade de negócio chamado Amazon Web Service. E aí, o Amazon Web Service, ninguém vai pronunciar desse jeito, porque é muito mais fácil pronunciar a sigla, né, que é AWS. Então, eles criaram essa unidade de negócio, a AWS, focada em cloud computing. Eles foram um dos pioneiros nessa área. E a gente teve outras empresas fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a Google também tinha internamente um sistema que eles desenharam para isso. E eles falaram, caraca, ideia massa da Amazon, vamos fazer o mesmo. A gente tem um monte de hardware ocioso aqui para deixar o Google no ar, vamos alugar esse hardware para outras empresas. A Microsoft é a mesma coisa. E é claro, né, hoje é muito comum surgirem clouds novas já com o objetivo de serem clouds, não porque ela tinha um hardware ocioso necessariamente. Mas no passado foi assim que surgiu. E qual que é a grande vantagem da AWS? Isso foi uma história, né? Qual é a grande vantagem da AWS, GCP, Azure e qualquer cloud pública? Que a forma como você paga é diferente. A forma como você paga é diferente de uma cloud privada. Por quê? Numa cloud privada, você tem que comprar um servidor físico. Então você vai ter que comprar um hardware, né? Para quem nunca viu, ó, server torre, por exemplo, ó, vamos pegar um servidor aqui de torre. Então isso aqui é um servidor de modo torre, mas a gente também tem um servidor que ele é no formato U, que a gente chama, né? Que ele é formato para hack. Então isso aqui é um servidor para hack, geralmente um hack de data center, né? Então é um servidor da Dell nesse caso aqui.
E aí a Dell é uma das empresas que domina. Então, por exemplo, a Dell tem o VX Rail. E esse carinha aqui é um dos mais potentes que tem aí. Tem outros, obviamente, melhores, né? Mas esse aqui é um dos mais potentes que a gente tem aí. Ele consome, acho que dá uns 2 U ali de tamanho. Então, esse aqui é um servidor da Dell. É um VX Rail. E geralmente você vai ter que comprar um servidor desse. E um servidor desse aqui não é barato. Aqui no Brasil, um servidor desse aqui vai custar 100 mil, 200 mil. Então, não é um servidor que é barato para se comprar. Então, pensa, uma empresa para ela criar uma infraestrutura dela privada, ela tem que desembolsar 500 mil, por exemplo, 100 mil, né, para comprar lá o servidor, mais 100 mil para comprar um firewall, mais os 100 mil depende do firewall, né? Tem firewall que vai custar aí 500 mil reais no ano, né? Então, mais 100 mil para comprar um servidor, mais 200 mil para comprar um firewall, já foi 300 mil, mais 100 mil para comprar vários suítes, porque uma empresa vai ter que ter gerenciamento, você vai ter que gerenciar esse switch, você vai ter que ter monitoramento, detecção, bloqueio de ameaças, tem que ter um monte de coisa. Então, você vai ter que ter um time para cuidar disso, né? Então, tudo isso entra na conta. Então, a empresa ela tem que desembolsar tudo isso de uma vez, seja 500 mil, 1 milhão de reais, para poder montar ali uma cloud privada. E a grande vantagem de cloud pública é que você paga pelo serviço consumido e por hora. Então, por exemplo, às vezes você não quer rodar uma tarefa muito grande. Eu só quero, vou pegar o exemplo da aula aqui, eu só quero renderizar esse vídeo aqui da aula e acabou. Eu nunca mais vou precisar de uma GPU na minha vida, por exemplo. Eu só preciso de uma GPU no momento em que eu vou renderizar essa aula. Então, ao invés de eu comprar um servidor físico, colocar aqui do lado da minha mesa e o trabalho dele vai ser renderizar os vídeos da aula, eu posso entrar na AWS, subir um servidor na AWS que tem GPU, renderizar o vídeo da aula e desligar o servidor. Então eu vou pagar só pelo que eu estou consumindo. Isso também é conhecido como Pay as you go, né? Pagar enquanto você utiliza. Então esse formato de on demand, né? Sob demanda, de infraestrutura, plataforma, sob demanda, funciona muito. E deixa mais barato o custo que você tem geralmente de infraestrutura numa empresa. Então, eu vou lá na AWS, eu subo esse servidor e eu vou pagar centavos de dólar por 1 hora que eu usei daquele servidor. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o AWS Price, vamos pegar aqui Product Service Price. Então, a gente pode ir aqui em instância, vou aqui em Compute e vamos em Amazon EC2. A gente já fala mais sobre esses termos aqui, eu só quero chegar nos preços aqui, ó. Vamos ver. Price Calculator. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar uma região específica. O serviço vai ser um EC2. E aí eu quero falar aqui que é uma instância compartilhada, né? Um hardware físico compartilhado. Isso é mais barato. É um Linux, o sistema operacional. É um servidor. Aqui é o tamanho aqui do servidor. Então, 2 vCPU e 500 MB de RAM, tá? Isso aqui, claro, né? O que você vai fazer com 500 MB de RAM, né? Roda um Apache no máximo lá. Mas só para vocês entenderem o custo disso aqui. Então, a gente está no modelo aqui, deixa eu ver, tá como uso constante. Tá aqui, ó. A gente tem que selecionar como on demand. Então, o on demand você vai pagar pela utilização. A AWS, a gente vai falar disso mais pra frente lá, então não se atentam muito a esses detalhes aqui agora de método de pagamento, tá? Mas a AWS tem outras formas de pagamento, como saving plans, que é só uma forma de você ter um contrato com a AWS. Por exemplo, eu tenho um contrato de 1 ano com a AWS. Então, eu garanto para a AWS, AWS, eu vou usar esse servidor por 1 ano, certeza absoluta. E aí a AWS ela me dá desconto por eu ter esse contrato com eles. Então, por exemplo, se eu pagar adiantado, eu tenho mais desconto ainda. E assim por diante. Então, essa é uma das grandes vantagens. É que no on-demand, você não tem esse desconto, né? Por quê? O on-demand, você paga o quanto você vai utilizar. E aqui a gente tem os detalhes, ó. Então, eu vou pagar no mês, nessa instância, $3. Então, 3 vezes 5, que é o dólar geralmente, R$15 no mês para ter esse servidor. Então, R$15. Então, bem baratinho para você ter um servidor lá rodando na AWS. E aí, por que eu estou mostrando isso aqui? Por que isso aqui é legal?
Então, esse aqui é o custo dele por mês. Mas quanto que é o custo por hora? Então, eu vou dividir aqui por 720 horas, que é a quantidade de horas que a gente tem no mês. Ó. Então, eu vou pagar 0,004 centavos de dólar por hora. Então, por exemplo, se eu subir esse servidor, usar ele por 1 hora, fazendo as atividades que eu preciso fazer e desligar esse servidor, eu vou pagar só isso aqui, 0,004 centavos de dólar. Então, essa é a grande vantagem de uma cloud pública. Por quê? Você paga pelo quanto você utiliza. E aí, é claro que dependendo do tamanho da empresa, ela vai precisar desse hardware ligado o mês inteiro e é super compreensível, né? A gente tem clientes aí que pagam R$1 milhão por mês com cloud. Então, depende muito do tamanho da empresa. São, obviamente, empresas gigantescas que tem aí mais de 3 mil servidores rodando na cloud deles. Mas no dia a dia, dependendo da empresa, faz muito sentido. Então a empresa olhar, cara, eu vou gastar R$1 milhão para comprar um hardware, eu vou ter que administrar tudo isso, eu vou ter que fazer tudo isso. Ou eu posso subir na AWS um servidor hoje, às vezes vai ser uma campanha de marketing que a empresa vai fazer. Pô, você vai subir um servidor local para fazer tudo isso, quando você pode subir na AWS e pagar só um mês. Né? Não precisa comprar um servidor. Então, por isso funciona muito esse modelo de trabalho, né, para as empresas. E aí tem uma outra categoria aqui, que é o Fully Managed. O que é o Fully Managed? Os provedores de cloud, Azure, GCP e AWS, eles fornecem serviços que é gerenciado por eles. Como assim? Se eu subir na minha cloud privada um banco de dados, o responsável pela administração do banco de dados sou eu. Então, eu que tenho que administrar o banco de dados, liberar acesso para o usuário, fazer backup desse banco de dados, atualização de patch de segurança. Então, tudo isso, quem tem que cuidar é a própria empresa. No serviço Fully Managed, eu só tenho que me preocupar em consumir os dados do banco de dados e gravar. Agora, se ele vai estar no ar, se ele vai cair, se ele vai ter garantia de disponibilidade, se vai ter backup, se o backup vai estar acontecendo ou não, tudo isso é gerenciado pela AWS, ou pela DigitalOcean, ou pela GCP, ou pela Azure. Então você não tem que se preocupar com aquele determinado serviço. Você só vai se preocupar em utilizar ele. É claro que os serviços que são fully managed são mais caros, né? Mas são ótimos serviços fornecidos pela cloud. Eu separei aqui uma visão de quais são esses serviços comuns que tem na cloud. Então, às vezes, você acha que na cloud lá, você só entra, cria um servidor e acabou. Mas não é bem assim. Porque na cloud tem vários outros serviços, na cloud pública, né? Então, entenda que toda vez que, a partir de agora, que eu falar cloud, eu estou me referindo à cloud pública. E na maioria das empresas, na maioria dos lugares que você vai ouvir falando de cloud security, é relacionado à cloud pública, tá? Então, dificilmente você vai ver alguém falando cloud e ele quer dizer cloud privada, beleza? Então, é sempre cloud relacione a cloud pública. Então, a gente tem servidores que a gente pode criar, servidores virtuais, né? Ou VMs. Então, na AWS, um servidor virtual vai se chamar Instance. Na GCP, o nome dele vai ser VM Instance. Na Azure vai ser VMs. Aí a gente tem a parte de plataforma como serviço. Então eu pego o código da minha aplicação, jogo lá e ele vai se preocupar em rodar o servidor. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu só preciso me preocupar em jogar o código da minha aplicação lá e ele rodar. Então na AWS a parte de plataforma como serviço é o Elastic Beanstalk. Na GCP é o App Engine. Na Azure, o Cloud Service. Então vocês podem ver que a maioria dos serviços que tem em uma cloud tem a outras também. Então, se você aprender, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai aprender a AWS, tudo que você vê aqui, basicamente tem nas outras clouds. O que vai mudar é nomenclatura. Então, a gente vai ver lá na AWS como é que funciona serverless. Beleza, você vai saber o conceito, na GCP é igual, só muda o nome. Na Azure é igual também, só muda o nome. E muda aonde você cria no menu. Mas isso aí é o de menos. É muito parecido com linguagem de programação. Uma vez que você domina uma linguagem de programação, é fácil de você aprender outra. Porque vai mudar a sintaxe, muda ali a forma como você chama uma função e assim por diante, né?
Então, uma vez que você aprendeu a AWS, para você aprender Azure, GCP é mais fácil. Então, a gente tem aqui a parte de serverless, né? Então, Lambda na AWS é o nome das funções serverless. Na GCP é Cloud Function, na Azure é Azure Function. A parte de gerenciamento de container na AWS é o ECS, na GCP é o Container Engine, na Azure é o Container Service, e assim por diante. Então, a parte de gerenciamento de Kubernetes, então, na AWS é o EKS, na GCP é o GKE, né, o Google Kubernetes Engine, na Azure é o AKS, né, o Azure Kubernetes Service. A gente tem aqui a parte de Object Storage. Então, o que é um Object Storage? É basicamente um local para você guardar objetos, guardar arquivos. Então, você precisa guardar uma imagem, você precisa guardar um arquivo de configuração, um MP3, um vídeo. Geralmente isso vai ser gravado dentro de um Object Storage. Na AWS, o nome do Object Storage é S3. No Google Cloud é o Cloud Storage, no Azure, Azure Blob, né? Aí a gente tem a parte de Archive. Então eu preciso fazer backup, mas eu não quero pagar caro, porque o S3 não é barato. Então você pode armazenar no Glacier, né? Que é um local na AWS onde você pode guardar arquivos que você não vai ter muita interação. Geralmente é o caso de backup, né? Você faz backup uma vez, grava lá, dificilmente você vai ler ele de novo, né? Você só precisa que ele esteja guardadinho, bonitinho lá para quando você precisar. E aí esse tipo de serviço acaba sendo mais barato para guardar arquivos. A gente tem aqui a parte de File Storage, que é basicamente relacionado a um disco, né? Então na AWS a gente tem um EFS, Elastic File System, né? A gente tem os ZFS na GCP, o Azure Files na Azure. A gente tem a parte de CDN, então na AWS o CDN ele vem de CloudFront, se você não sabe, CDN tem lá no WebHack na prática, na introdução ao web, eu falo mais desses conceitos de CDN, Firewall, WAF e tal, é bom você dar uma olhada lá. Na Google Cloud é Cloud CDN e na Azure Delivery Network, e tem a parte de Data Warehouse aqui, que é basicamente o gerenciamento para vários bancos de dados. Então no Redshift você consegue utilizar ele para conectar vários bancos de dados e ele ser um centralizador. E você libera acesso no Redshift. Você libera acesso ao BigQuery, no caso da GCP, ao SQL Warehouse, no caso da Azure. Então, uma forma para você fazer BI, né? Business Intelligence, você ter métricas do negócio e você gerenciar isso tudo num local só, gerenciar o acesso também tudo num local só facilita. Tem muitos outros serviços, tá? Isso aqui são os principais. Mas na Azure, por exemplo, tem lá a parte de compute, os principais, networking. Então tem a parte aqui onde a gente vai ter um load balancing, vai ter VPC, que é a Virtual Private Cloud, né? Onde você tem a sua cloud privada separada em recursos. A gente tem aqui o storage, então onde você vai guardar arquivos, tem a parte de banco de dados. Eu entrei lá na AWS, eu tirei um print para vocês. Na próxima aula a gente vai entrar lá, criar uma conta, eu vou mostrar para vocês como que funciona olhando de dentro a AWS. Então a gente pode ver aqui que tem uma visão por categoria dos serviços que tem na AWS. E tinha mais, tá? Não deu para colocar tudo no print, não. Então a gente tem aqui Analytics, Application Integration, Blockchain, Business Applications, Cloud Financial Management, Compute, Containers, Customer Enablement, Database, né? Tipo, gerenciamento de banco de dados, ferramenta de desenvolvimento, ferramenta para gerenciamento de front-end, desenvolvimento de jogos, IoT, Machine Learning e Inteligência Artificial, gerenciamento e governança, gerenciamento de mídia, transferência de arquivos, dados analíticos, segurança. Então tem muitos. Por exemplo, eu cliquei em Compute, aí olha só, dentro de Compute, olha quantos serviços tem dentro de Compute. Tem o App Runner, tem o Batch, tem o EC2, tem o Image Builder, tem o Beanstalk, Lambda, Lightsail e tem mais para baixo. Não apareceu, né? Então tem muitos serviços. Então tem toda uma parte, isso não só na AWS, mas em outras clouds também. Porque o que acontece? As clouds, elas têm vários serviços. E eles precisam garantir a segurança desses serviços. Então as clouds foram criando outros serviços. Foram criando outros serviços
que facilitassem a segurança do perímetro cloud. Então, no caso da AWS, essas aqui são as ferramentas que eles têm para proteção da AWS. Então, eles têm o System Manager e o AWS Config para facilitar você gerenciar os ativos que tem na sua AWS. Aqui, recursos que a gente tem para proteger. Então, a gente pode ter uma VPC, um Private Link, um Transit Gateway, um WAF, um IAM, que é um controle de usuários, um Cognito, que permite para você fazer single sign-on. A gente tem o Secret Manager para guardar a senha de banco de dados de um local seguro, guardar todo tipo de segredo de aplicações de uma forma segura. A gente tem o Firewall Manager, o Certificate Manager para gerenciar certificados, o AWS Shield, que é o WAF da AWS. A gente tem o Guard Dirty, que ele vai te ajudar a identificar anomalias direcionadas para sua empresa. Então, por exemplo, um usuário que ele sempre fazia uma determinada ação, do nada ele fez outra ação que não era correlacionada ao padrão de atividade dele dentro da AWS. A gente pode gerar um alerta baseado nisso, por exemplo, lá dentro do Guard Duty. A gente tem o Security Hub, que vai nos ajudar a ter visibilidade de problemas de segurança no ambiente como um todo da AWS. A gente tem o Inspector, tem o Single Sign-On, tem a parte de ações que a gente pode automatizar. Então, por exemplo, se acontecer um evento onde um usuário listou um determinado bucket, ou digamos que a gente é do time de segurança de uma empresa e tem o time de infraestrutura lá que cuida da cloud. Eles foram lá e criaram um bucket, ou criaram uma instância, melhor dizendo. Criaram uma instância lá, e essa instância está com o endereço IP público, e essa instância tem várias portas abertas. Por exemplo, está com SSH aberto para a internet, está com a porta 80 aberto para a internet, e está com a porta do Tomcat aberto para a internet. E digamos que o Tomcat esteja com senha default. A gente pode, por exemplo, através de automações, detectar que um desenvolvedor ou um sysadmin criou um servidor lá que está com a porta SSH aberta para a internet e a gente automaticamente pode ir lá e bloquear o acesso à porta SSH. Então dá para criar essas automações, por exemplo, aqui dentro da AWS. Aqui no CloudTrail, a gente vai olhar cada um desses carinhas, né, lá na prática na próxima aula. É bom dar esse resumo aqui para vocês entenderem. Então, o CloudTrail é um cara que a gente vai olhar bastante, porque nele a gente vai ver logs de auditoria. Então, o usuário fulano de tal acabou de logar na AWS. Ele acabou de criar um bucket, ele acabou de listar um bucket, acabou de deletar, ele acabou de fazer ação XYZ. Então, tudo que acontece na AWS vem para esse cara aqui. E você consegue, através dele, monitorar e identificar ataques e assim por diante. A gente tem aqui o CloudFormation, que é basicamente a parte de infraestrutura como código. Você pode automatizar na AWS para ele subir a infraestrutura automaticamente para você e assim por diante. E a gente vai focar esse treinamento, obviamente, na AWS. E por quê? Porque hoje eu peguei esse relatório da Statista e aqui mostra que o líder hoje de cloud é a AWS. Então, desde o começo, eles lideram o mercado de cloud. Então, eles são os pioneiros. Sempre as novas tecnologias e novos serviços geralmente saem na AWS. Então, é muito importante você entender e saber como a AWS funciona. E muitas pessoas me perguntam assim, cara, como que eu aprendo a hackear a AWS? Como que eu aprendo a hackear a Azure? Como que eu aprendo a hackear Kubernetes? E o que eu sempre falo você tem que aprender como a AWS funciona, como o Kubernetes funciona, como o Docker funciona. Então, sempre esse é o requisito, é você entender como uma coisa funciona. E é isso que a gente vai fazer nesse curso. A gente vai entender como a AWS funciona, quais serviços ela tem e como os ataques a esses serviços funcionam. Então, esse é o principal. A gente vai entender cada um dos serviços e os problemas de segurança relacionados a cada um desses serviços. Então é isso que a gente vai ver ao longo desse treinamento e também a gente vai ver como funciona vulnerabilidade em Kubernetes e também em container, beleza? Então abraço e até a nossa próxima aula.